prontinho. Estamos lá. É isso aí, pessoal. Hoje, com um pouquinho de atraso, mas um atraso ínfimo. Então tenho certeza que o conteúdo vai ser muito mais importante que o atraso. Hoje nós estamos recebendo aqui uma grande amiga, Carol Sena, uma pessoa que tem viajado o país contando as histórias em relação ao imposto sindical. E ela diz também sobre a evolução do imposto sindical e quais os benefícios trazidos por este imposto em nosso país, especialmente lá atrás, que os trabalhadores sequer tinham uma CLT, que é de 1943, ainda por mais criticada que seja por ser tão antiga, ela teve diversas atualizações e essas atualizações têm servido para que nós possamos evoluir e apesar dela ser tão antiga, ela ainda é muito vanguardista. Ela consegue realmente ser utilizada nos dias de hoje porque os direitos trabalhistas ainda são os mesmos. Nós ainda temos algumas dificuldades com alguns empregadores, especialmente aqueles que têm muitos empregados, que utilizam muito de uma força trabalhista, né, de muitos funcionários, e os problemas acabam que com aquela CLT, daquela forma até hoje, ela serve e serve muito bem ao nosso dia a dia. E não vou entrar muito aqui no assunto, vou passar aqui para o Cleidão, para que ele possa apresentar a nossa grande amiga Carol Sena, mas não antes de solicitar que você se inscreva em nosso canal. Nós estamos aqui Na Advocacia Pod, no YouTube, estamos aqui em todas as redes sociais, naquela lá que lembra o Tico e Teco, naquela que tem um xizinho assim, né, Cleiton? Bruno, falaram que não pode falar esse negócio de Instagram, não pode falar esse negócio, estamos no YouTube. Falaram que não pode falar que está no TikTok. Eles são concorrentes, como falaram que não pode, eu não estou dizendo que nós estamos inscritos lá. Eu só sei que nós estamos. Mas como falaram que não pode, então eu não posso falar. Então peço que você se inscreva em nosso canal, em todas as redes sociais, estaremos por lá. E tenho certeza que todas as perguntas que serão feitas hoje aqui, Carol vai responder com muito carinho, muita atenção. E também aqueles que não puderem ser respondidos hoje, ela responderá ao longo da semana, tenho absoluta certeza. Cleidão, apresente aí nossa brilhante colega. Eu acho que só de currículo aqui vai ser uns 15 minutos. Ô Bruno, antes de mais nada, eu quero dar um beijo grande em Carol, porque ela sabe o carinho, tanto que a gente planejou, tanto que a gente desejou que ela estivesse aqui com a gente. Carol conversa com a gente e eu falo assim, Carol, você já está deferida, você só não sabia a data, mas o resto aqui, minha tia, a senhora mandou, a gente obedece, entendeu? Então, digo para você, antes de mais nada, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, para nós na família, na Advocacia Pod, é um prazer muito grande te receber. Bruno me deu essa incumbência de apresentar quem não precisa, né? Me pediu aqui para divulgar quem é Carol Sena. Carol Sena, Bruno, nada mais é de que, primeiro, uma brilhante advogada, né? Se eu falasse assim, que ela advoga no direito do trabalho, que ela é uma especialista em direito sindical, esquece, o escritório para, a gente ter mais cliente nesse assunto. Mas é isso mesmo, Carol é tudo isso. É uma especialista em direito sindical, é especialista em compliance trabalhista, direito digital e LGPD. Carol é assessora jurídica da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, diretora da Associação dos Advogados do Distrito Federal, integrante da Comissão de Direito Coletivo da ABRAT Nacional, secretária da Comissão de Direito Sindical e Associativo da OAB-DF nos exercícios 2014 e 2016. Isto é Carol. Agora, a letra fria, Bruno, um papel onde vem assim, essas informações não demonstra o quão grande era a Carol. Ou é Carol, porque é muito simples você olhar para ela e verificar assim, Carol, estou precisando falar com você. Cleide, eu gostaria, mas hoje eu não posso, eu estou no Pará. Carol, estou precisando falar com você. Cleide, hoje eu não posso, eu tô aqui em Porto Seguro. Cleide, hoje eu não posso, eu estou aqui em São Paulo. Então, Carol é uma mulher nacional. Multifacetada. E hoje, rapaz, representa e leva todo esse conhecimento a nível de Brasil. É por isso que nos dá essa alegria tão grande de poder te receber, Carol. Receba aqui o nosso abraço, o nosso carinho da família na Advocacia Pod. E olha, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva no nosso. Siga as redes sociais de Carol. Diga-se passagem, o Instagram de Carol é um barato, viu? Quem não conhece, venha conhecer. O meu, você já sabe, a Cleide sendo Cleide. Carolzinha, um prazer, fique à vontade para as suas considerações.
Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Boa noite, Kalel. Boa noite, Cleider. Nossa, depois de uma apresentação dessa, vocês me desconcertam. E é um grande, enorme prazer estar aqui na Advocacia Pod. Eu já estava namorando na Advocacia Pod, porque vocês têm arrasado. São vários temas interessantes do direito. E é muito interessante, inclusive, que a gente hoje esteja aqui para falar sobre direito sindical. A gente sabe que existem tantas polêmicas, né? Às vezes, alguns desentendimentos. Acho que falta aprofundar um pouco realmente mais o debate sobre a importância da organização sindical no Brasil e no mundo. É isso mesmo. Ô, Bruno, mas hoje eu gostaria de não te devolver a palavra inicialmente para fazer uma lembrança aqui de Alexandre Queiroz, que hoje está em São Paulo. Alexandre Queiroz hoje saiu para viajar e ele fala assim: a vida do operador do direito, Bruno, é uma vida de constante exercício e vontade. Carol está falando do exercício que vem aí desde a Revolução. Direito sindical, direito do trabalho. Alexandre falou assim: hoje me preparei para viajar. Quando peguei o veículo, vi que estava sem diesel. Já disse que o carro dele é chique. Na sequência, ele falou assim: peguei um cartão de crédito para pagar, não tinha esse problema. Não sabia onde tinha deixado. Na sequência, ele narrou que não sabia onde é que estava a carteira da OAB para ele participar do embarque. Na hora que ele chega no check-in, isso tudo ainda tinha que levar as crianças da escola. Ele liga para a esposa e fala assim: olha, deu tudo que podia dar hoje. Então, estou deixando as crianças aqui no escritório. Quando ele chega no escritório, está vazio. Então, observe. Por que eu estou contando tudo isso, Carol? Hoje nós entramos ao ar com 8 minutos de atraso. Diga-se passagem, não é porque nosso querido amigo Juco, o homem que sabe, está aqui com a gente, mas é para dizer que Gabi, a chefe do podcast, você sabe onde ela está? COO. Está passeando no Ceará. Olha, combinou uma coisa com a outra. Está passeando no Ceará. E aí eu vou dizer para você que eu já quero fazer a minha primeira reclamação, certo? Se é direito sindical, se é direito do trabalho, o que é que eu não quero mais Gabi fora do podcast no dia do podcast. Então, fica aqui meu protesto e já vai dizer para ela como mandar ela passar no RH. Carolzinha, mas vamos lá. É justamente isso. Quando a gente fala sobre direitos, né? Observe, a gente falou de tantos direitos aqui. Alexandre Queiroz com as crianças, você falando aqui da importância do direito sindical, a gente falando aqui do momento de Gabi fora do escritório, hoje um conflito que teve com os sistemas, né? Então, quando nós trazemos para essa realidade, a gente verifica o quanto nós precisamos trabalhar, o quanto que a gente precisa exercer esse conhecimento e levar para as pessoas. Você falou assim no início da sua apresentação, Bruno, o quão é importante nós defendermos e conhecermos a necessidade de apresentar. E hoje eu tenho certeza que aqui na Advocacia Pod nós deixaremos isso aqui para sempre, com a oportunidade para que as pessoas possam entender o porquê e o quão é importante o sindicalismo, o quão é importante a questão do direito do trabalho, essas bandeiras todas que você defende com tanto carinho a preço dessas diversas instituições que você representa. Não é isso, Bruno? Exatamente. É um tema muito complexo e também gera diversas interpretações. Nós temos, de um lado, uma força sindical que realmente depende de uma contribuição para existir. Do outro lado, nós temos diversas empresas que também têm uma força nacional muito grande, porque emprega muita gente, que entende que esse imposto não é devido. Então, nós tivemos essa discussão recentemente lá no STF. Você vai nos dar uma aula, quero aprender muito sobre isso aqui hoje, mas nós não podemos deixar de dizer que é bastante polêmico. Nós vamos encontrar diversos entendimentos daquelas pessoas que talvez não estude a fundo. Então, eu gostaria que você falasse para a gente, desde o começo desse imposto sindical e a importância do imposto sindical na história deste nosso país e também dos sindicatos. Então, até vocês já até mencionaram que eu escrevi recentemente um artigo chamado Por que Choras Imposto Sindical, que é inclusive o título do nosso podcast, 20º podcast. E o que mais me encanta no direito sindical é que ele atravessa o tempo e as gerações, dada a sua indiscutível importância e sem se importar também com o que as pessoas pensam a respeito dele. O movimento sindical ele não vai parar, apesar do que eu acho, do que você acha, do que o Cleider acha. O movimento sindical ele vai continuar em permanente e constante atuação, porque
o direito social, o direito do trabalho, essa ligação, a relação do trabalho e do capital é o respirar do movimento sindical. E por mais que a gente tenha, por exemplo, e isso, por que eu digo que é importante a gente falar mais sobre direito sindical? Porque muitas vezes algumas pessoas que desconhecem, tudo bem, mas às vezes até colegas que militam na área entendem que sindicatos não são necessários e podem ser extintos. Ora, na verdade, não há nada que você faça, e o Kleider disse isso muito bem, que não passe pelo movimento sindical. Eu estou aqui hoje, eu cumprimentei o porteiro está ligado ao movimento sindical. Sim, e eu passei hoje no médico, eu tive um exame hoje cedo, toda aquela estrutura está abarcada pelo movimento sindical. Então, é indiscutível que, por mais que você ou que eu, na minha relação privada, não tenha que negociar alguma coisa com um sindicato específico, porque eu sou advogada, eu tenho a minha entidade de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil, mas todas as pessoas, da empregada doméstica que te ajuda, da diarista, todos que você conversar ao longo do seu dia, estão intimamente ligados ao movimento sindical. E aí eu pergunto, pode alguém dizer que o movimento sindical é desnecessário? Não dá para dizer que é desnecessário. Eu gosto muito de uma frase de Heráclito que diz assim, que você pode entrar no rio 2 vezes, mas aquelas águas nunca mais serão as mesmas. E o próprio ser já vai ter se modificado. Então, eu posso até mergulhar 2 vezes no mesmo rio, mas aquelas águas já se passaram e o próprio ser já se modificou. A mesma coisa, Kalel, acontece com o imposto sindical, que, na verdade, causa um pouco de dubiedade na mente das pessoas. As pessoas estão induzidas, às vezes, a erro e falam sempre em imposto sindical como se ele fosse, em absoluto, a única fonte de custeio, mas ela não é a única fonte de custeio. E é sobre isso, e é por causa disso que eu também estou aqui, para dizer que o Supremo Tribunal Federal não ressuscitou o imposto sindical. O Supremo Tribunal Federal tratou da contribuição assistencial, que é uma das 4 formas de custeio. O ministro Barroso chama ali de 3, mas eu insiro a mensalidade, né? A mensalidade é uma forma de custeio também, a mensalidade sindical. Então, nós não ressuscitamos o imposto sindical e é preciso deixar isso extremamente claro. Nós temos aí, na verdade, uma decisão que vem na esteira de corrigir um erro grande que houve com o movimento de trabalhadores e de empregadores, porque aqui, quando a gente fala em movimento sindical, a gente não está falando só em movimento de trabalhadores. Os empregadores também precisam do movimento sindical. E é sobre isso que eu vim falar com vocês, para dizer que nós vamos esclarecer esses pontos que, às vezes, eu acho que, de boa, e às vezes até de má fé, as pessoas tentam inculcar de uma forma negativa a questão do custeio. Carol, eu acho isso fantástico pelo seguinte, nesse momento nós estamos vivendo uma realidade muito intensa, até porque como você já puxou o tópico aqui, e você vem aqui à ponta da língua, né, Bruno? Mas eu tenho que ir na cola, ó. A Lei 13.467 de 2007, que trouxe essa novidade toda. E aqui em Brasília, recentemente, nós vimos aqui uma ação de um sindicato propriamente dito e que trouxe diversos questionamentos, então, aqui no escritório, e não só no escritório, mas para nós, colegas, advogados de maneira geral, vários de nós fomos abordados. E aí? Isso eu vou ter que pagar? E aí? Eu tenho que manifestar que eu não tenho que pagar? E aí, isso voltou. Se eu não pagar, o sindicato vai fechar. Então, observe, são pontos que, penso eu, a gente precisa, sim, de um momento como esse, da Advocacia Pode, para levar para as pessoas esse tipo de informação e dar a elas um alento, não só pela a contribuição positiva, inclusive você fala isso de uma maneira muito bacana, muito transparente no seu artigo, porque você fala assim, olha, como é necessário conhecer o trabalho dos sindicatos, das suas regiões, das suas classes, das áreas específicas, e o porquê, depois a lei estabelece o porquê que cada um tem a sua localidade, o seu segmento, por que não são 2, por que deve ser 1, por que a legislação trouxe. Então são diversos pequenos, muitos temas que as pessoas às vezes ficam em dificuldade de compreender o porquê que é assim.
Mas primeiro porque tem lei. Segundo, essa lei que nós estamos citando, a 13.467 de 17, ela não está aqui dizendo que o sindicato vai fechar se não houver a contribuição. Ao contrário, esses enfrentamentos todos, essas diversas ADCs e DCs que foram apresentadas junto ao Supremo para tratar do assunto, são de extrema relevância. Por quê? Porque as matérias são pensadas, né? E aí, quando nós vamos efetivamente colocar elas à mesa, as pessoas sentem a dificuldade. Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu não vou trabalhar aquilo? Qual é a realidade? Então, quando você traz isso no seu artigo, eu acho isso muito bacana, porque, como eu iniciei a frase, um sindicato trouxe e chamou todos os seus servidores vinculados à sua área, né, um sindicato de servidores, que eles deveriam manifestar. Isso trouxe um desconforto por falta de informação. Então, eu acho que aqui é justamente a oportunidade que a gente tem na Advocacia Pode e trazer essa informação para a galera. Sabe, nós temos aqui estudantes, alunos, já vai ter umas gatinhas aqui, que você vai ver que, apesar que eu acabei de saber que ela está no hospital, mas ela disse, eu estou aqui, mas eu vou acompanhar. Elas acompanham tudo, estão sempre conversando com a gente, Carol, e eu acho isso muito bacana, porque a gente tem a oportunidade de esclarecer esses pontos para ela. Manda ver, Carol, por que isso é importante? Veja bem, eu acho que para responder adequadamente tudo isso que você questionou, Cleider, é preciso fazer e estabelecer um pouquinho a linha do tempo. Vocês até me perguntaram sobre o início do movimento sindical, só rapidamente o spoiler, não só a Inglaterra criou a bola ali, o futebol, mas ela também tem o registro do primeiro sindicato no mundo. Óbvio que ele não foi bem aceito, mas lá em 1824, eles acabaram sendo regulamentados pelo parlamento inglês, as trade unions, e daí para frente a Revolução Industrial fez chegar até o Brasil, e é tudo isso que você já falou no início, a Era Vargas, né, um movimento sindical aqui também começou a ganhar forma, mas de uma maneira bastante engessada, porque havia muita interferência estatal. E aí vem a Constituição de 1988 e retira um pouco essa ingerência estatal, que ficava toda a cargo do Ministério do Trabalho, criado ali também na Era Vargas, vem a consolidação das leis do trabalho em 43, nós temos a Constituição Federal de 88 retirando um pouco essa ingerência, e hoje o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais ele possui uma gama enorme, né? Mesmo num modelo que nós temos de movimento sindical, esse modelo é um modelo que privilegia a unicidade sindical. Esse é um modelo que privilegia, fala que a gente tem a liberdade sindical, a unicidade sindical, e, ao mesmo tempo, nós tínhamos um modelo até 2017 que dizia que a contribuição sindical era obrigatória. Mas eu preciso, na verdade, fazer justiça a muitas das entidades que acabaram presas a apenas essa forma de custeio de imposto sindical obrigatório. Óbvio, e aqui eu não posso deixar de dizer que muitas das entidades acabaram extrapolando, né? Sim. Ou não atuando adequadamente em defesa da categoria por conta de um imposto obrigatório. É muito simples você ter, de repente, de toda a categoria, sindicalizada ou não sindicalizada, o desconto de um dia de trabalho no mês de março, e esse desconto ser repassado por meio do Código de Enquadramento Sindical para a Federação, Confederação Central, e tinha um fundo também para o trabalhador que ficava a cargo do Ministério do Trabalho. Mas nós não podemos dizer, por exemplo, que os maus, em hipótese alguma, eles devem ser responsáveis pela extinção da organização sindical como um todo. Aliás, eu não advogo nunca pela extinção de nada em razão de existir alguém que faça algo de ruim. Nem pessoas, como a gente tem visto agora, às vezes você, num debate que a gente está tendo muito recente no mundo, se você tem uma célula terrorista, toda a população ali vai ter que morrer. Se você tem maus advogados e bons advogados, nós vamos extinguir a Ordem dos Advogados do Brasil. Se nós temos sindicatos ruins e bons, vamos extinguir a organização sindical. Então, é preciso fazer também justiça a um porquê que muitas entidades acabaram tendo apenas o imposto sindical como fonte de custeio, que, como eu disse inicialmente, são 4. Contribuição confederativa, contribuição assistencial, que é o nosso tema de hoje, por conta da decisão recente do Supremo, e imposto sindical e mensalidade.
E mensalidade fica por minha conta e por outras contas também, porque o ministro Barroso fala lá no voto dele que são 3, e eu coloco a mensalidade assim mesmo. E aí eu digo por que eu faço essa linha do tempo. Porque a reforma trabalhista, Cleider, é realmente de 2017. Mas ali, em 2014... nós tivemos decisões do TST por meio, né, de precedente normativo 119, AOJ 17, que proibia qualquer cláusula na contribuição assistencial, digo cláusulas na CCT, ACT, Acordo Coletivo de Trabalho, Convenção Coletiva de Trabalho, que estabelecesse a obrigatoriedade da contribuição assistencial, que seria melhor se fosse chamada de taxa negocial, para trazer mais luz a essa forma de custeio para os não sindicalizados. Então, nós tivemos ali em 2014 essa decisão, né, ali o Supremo endossou essa decisão. Depois nós tivemos a contribuição confederativa, que é uma outra forma de custeio, que é para o custeio do sistema confederativo como um todo. Também a súmula vinculante 40, que diz que é só para filiados. Olha só. Aí, então a gente já tinha contribuição assistencial só para filiado, contribuição confederativa só para filiado. O que sobrava de custeio? A grande maioria acabou se apegando ao quê? Ao imposto sindical obrigatório. Então, naquela época, 2014, até fazia sentido que o Supremo, TST, dissesse, não, a contribuição assistencial é só para quem é realmente filiado. Tá, a gente agora tem a reforma trabalhista em 2017. 18 ações diretas de inconstitucionalidade, questionando esse dispositivo que começava a dizer, não é mais obrigatório o imposto sindical. O Supremo fala o seguinte, não é mais obrigatório. E essa alteração que foi promovida pela reforma trabalhista, que diz que é só mediante prévia e expressa autorização, ele passa a ser válido a partir de agora, é constitucional. Só que nós tivemos tudo isso sem nenhuma transição no custeio sindical. Isso faz a sensível diferença, que Total. É o critério e informação. O que a gente está verificando aqui agora? Olha, sua fala, olha o tamanho do relevo, olha o tamanho da importância. Eu vou fazer essa pausa aqui só para que a gente possa lembrar 2 pontos muito interessantes. Observe, no primeiro momento você traz a legislação, no primeiro momento você traz a evolução histórica desse processo todo. No segundo momento aqui você já traz aqui, olha, isso está sendo enfrentado para verificar legalidade, constitucionalidade, operacionalidade, mas em nenhum momento de toda essa discussão ela foi apresentada para verificar o quê? Como nós faremos essa transição? Que tipo de informação nós iremos passar para as pessoas que estão dentro desse meio que é pouco sensível? Todas as pessoas, né? Basicamente todas as pessoas ativas que trabalham estão nesse meio sensível. Todas as pessoas que têm um vínculo empregatício estão nesse meio sensível. Então, automaticamente, aquelas garantias que foram conseguidas a duras penas, a grandes lutas ali atrás, agora elas podem cair. Por quê? Porque não ocorreu um momento de preparação para essa transição. Da noite para o dia foi determinado. Sim. E ontem promulga-se a lei, hoje aplica-se a lei. E não deu um prazo, a lei não criou o que normalmente cria-se, né? Aquele espaço de adequação, um período de adequação. E aí quando você fala, eu tinha notado, sabe, Carol, que eram só 4 fontes, né, de contribuição. Então, a minha cola aqui agora vou enriquecer com os seus comentários. E aí é justamente esse ponto que você coloca, olha, será que eles vão... De que o sindicato, de que o sindicalismo vai sobreviver? É só dessa filiação? É só dessa pessoa que contribui, que é inscrito, que não é? E aí a gente verifica, nem todos os servidores são sindicalizados, nem todos os funcionários são sindicalizados, eles têm a opção de manifestar, e aqui a legislação, o seu comentário traz isso de uma maneira muito bacana. Observe, você dividiu o momento pré-histórico e de evolução do direito até aqui, e depois um novo momento em que essa legislação agora é chamada a ser dialogada com o objetivo de trazer oportunidades para essas massas poderem conversar, para essas massas poderem dialogar. Ninguém aqui está discutindo, e aí eu acho que é muito bom a gente colocar isso, se a gente concorda, se a gente não concorda, se acha certo, se acha errado. O que nós estamos falando é sobre a evolução de tudo isso, o momento que está sendo colocado e a ausência de adequação da norma com espaço-tempo, né, de transformação. Eu acho que esse ponto aqui que você traz agora,
como é que iremos sobreviver? E aí, por isso que na minha cola aqui eu anotei 4 fontes. Mas agora aí agora dá essa aula pra gente, não é isso aí, Brunão? Sem dúvida. Isso. E assim, só para contribuir aqui à fala do Cleider, nós temos também a organização dos sindicatos. Como você disse aqui, a CCT, a ACT, o que vem a ser isso? É o trabalhador na ponta tendo o resultado efetivo de um trabalho exercido pelo seu sindicato. Então, por exemplo, por que os trabalhadores de um certo sindicato têm um piso da categoria de cerca de R$ 1.500, outros de R$ 2.000, outros de R$ 2.500? Porque existe um estudo, existe uma vinculação ao cargo que você ocupa, àquele cargo, às necessidades que são permitidas, se tem um curso superior, se tem um curso médio, tudo isso é avaliado, certo? Então, essas evoluções são muito importantes. Nós nos lembramos recentemente que há 2 ou 3 anos atrás, antes mesmo da pandemia, nós tivemos uma paralisação do país inteiro por um movimento que foi o movimento dos caminhoneiros, super legítimo, em que nós tivemos que correr até os supermercados, porque os supermercados realmente já não tinham mais os seus suprimentos, não tínhamos mais gasolina nos postos. Então, você vê a força de uma categoria em conjunto, qual o resultado que isso pode acontecer, pode se verificar no dia a dia. Na ponta, a gente tem este tipo de sensação e aquela força política naquele momento, porque o sindicato também tem as suas questões políticas voltadas naquele momento àqueles trabalhadores que estavam trabalhando por horas e horas a fio, sem as suas remunerações corretas, sem ter os seus direitos estabelecidos, se juntaram e conseguiram mudar ou mover o país inteiro. Então é sobre este o ponto de vista que eu gostaria que você explanasse, justamente sobre o quão importante é os trabalhadores estarem unidos em suas categorias e os benefícios que eles podem ter. Isso aí está diretamente ligado justamente nesse segundo momento que a Carol estava falando, que é a questão do como o sindicato poder sobreviver. Nós temos 4 fontes de custeio, o sindicalismo passou por essa transformação, a legislação veio aqui, o que nós vamos enfrentar nisso agora? Qual que é o momento dela? Então, ajustando aqui a minha fala, a sua e onde a Carol volta, né, é justamente a questão, como é que o sindicalismo vai sobreviver nesse caminho, o que ele vai trazer de contribuição daqui para frente. É isso, porque respondendo muito, tentando ser o mais objetivo possível, uma das funções do movimento sindical, além da função social, porque o sindicato também é um grande lutador pelo fortalecimento do Estado democrático, por condições mínimas de trabalho, pelo trabalho enquanto função de dignidade da pessoa humana, pela própria dignidade da pessoa humana. Então, todas as conquistas que nós temos hoje, elas existem graças à atuação dos sindicatos. Se você tem 13º salário, se você tem horas extras, se você tem descanso semanal remunerado, o que você tiver de direitos ou que você conceder de direitos nas suas relações de trabalho são conquistas do movimento sindical. Por isso que dentro da questão das 4 formas de custeio, que eu chamo, essa recente decisão do Supremo, ela vem para fazer jus, para reparar uma grande injustiça, já que nós não tivemos, quando eu digo nós, na verdade estou falando aqui como diretora de associação, olha só, essa associação nem entra nisso, já que o movimento sindical não teve tempo, ele foi simplesmente estrangulado de um dia para o outro, na sua principal forma de custeio, que foi o imposto sindical, foi declarado constitucional naquele ponto em que diz que ele deixava de ser obrigatório. Então, a partir do momento que você tem o estrangulamento do movimento sindical, você não tem a contribuição assistencial para toda a categoria, ser obrigatório para toda a categoria. Você não tem a contribuição confederativa também obrigatória para toda a categoria. Você estrangulou de vez e o Supremo percebeu, que bom que percebeu, que havia sim uma injustiça a se reparar. Essa injustiça a se reparar, ela se deve pelo quê? O mote principal da reforma trabalhista foi o negociado prevalecer sobre o legislado. Se o negociado prevalece sobre o legislado, como é que eu vou ter uma contribuição negocial, poderia ser chamada assim assistencial, taxa negocial, como é que eu vou ter uma contribuição assistencial
que vai ser válida apenas para afiliados. Ora, tem um exemplo que o meu amigo César Mello, não sei se está nos assistindo, mas foi convidado a nos assistir. Esse exemplo é muito legal, ele vai além da historinha do condomínio, que ficou bem batida recentemente. Mas todo mundo tem que pagar a taxa de condomínio, mesmo que você não participe da assembleia. Pois é, imaginemos que nós tenhamos aqui, Taguatinga fica, sei lá, 1 mês sem energia, vamos esquecer o poder público. Aí o grupo de moradores se organiza para alugar geradores, para conseguir geradores. E, de repente, uma única pessoa diz assim, não, eu não quero pagar esse gerador, não. Mas ele teve energia elétrica na sua casa, ele teve energia elétrica na padaria ao lado para ele consumir o pão dele de cada dia, ele pôde ir à escola do filho, ao hospital, mas ele sozinho diz, não, eu não vou contribuir com esse gerador. Então, eu costumo dizer o seguinte, se na advocacia pode cobrar, por exemplo, honorários de êxito, nós não podemos cobrar honorários de êxito? Então, como é que o sindicato, que negocia melhores condições de trabalho, permanência de direitos adquiridos, como é que no sindicato não pode haver a taxa negocial? Ora, se você tem um benefício conquistado pelo suor do movimento sindical, que de fato vai sentar, vai se desgastar, vai pedir, vai ter que fazer algumas concessões, como que essa categoria... Vai responder multas, às vezes, altíssimas naquele momento de greve ou de representação mesmo. Exato, de todos os sindicalizados. Exato. Por que só quem é filiado tem que arcar com o benefício de toda a categoria? É justo que sejam caroneiros do benefício? Então, para que todo mundo entenda o que eu estou dizendo. Nós não estamos falando aqui de imposto sindical, e aonde eu acho que é o problema? Acho que boa parte dos setores, a mídia, tentou vender que a decisão do Supremo era um retorno do imposto sindical obrigatório, e eu tenho críticas ao imposto sindical obrigatório. Por que eu tenho críticas? Porque ele também foi destinado a entidades que pouco ou nada trabalhavam em favor da categoria. Então, era muito simples, mas a taxa negocial, não. O trabalhador ele vai ter a possibilidade de estar diante de uma entidade que efetivamente ou obteve ganho, ou manteve ganho, ou impediu que aquele ganho que ele teve no passado ou em algum momento fosse retirado da vida dele. Mas, doutora, como nós temos diversas pessoas que não são do âmbito do direito, gostaria que você explicasse um pouquinho o que é essa taxa negocial. Que você nos disse aqui diversas vezes. Na verdade, eu estou falando taxa negocial para facilitar o entendimento que seria melhor que fosse chamado de taxa negocial do que contribuição assistencial. Uhum. Porque se você chama de taxa negocial, você vai entender que o que você está deliberando, e é importante dizer também, Cleider e Kalel, que nada disso é feito por absoluta deliberação só de um sindicato. Não. Ele passa por uma assembleia. A assembleia funciona como uma Constituição Federal. Sim. Nós temos a Constituição Federal como nossa norma máxima. E a Assembleia Sindical também é a norma máxima. Ela é soberana. Então, por exemplo, quando você vai definir que você vai firmar acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, você vai ter que estabelecer uma cláusula dizendo qual seria o valor dessa contribuição assistencial e como se dá o direito de oposição. Por que, então, que eu estou aqui dizendo, e até o próprio ministro Barroso já reforçou isso também? Porque, propositadamente, talvez, se vendeu a ideia de que o imposto sindical obrigatório está de volta, e não está. Quando ele diz que a contribuição assistencial, que eu estou dizendo que entenda a contribuição assistencial como uma taxa de negócio, uma taxa negocial. Uhum. O sindicato negociou por meio de acordo coletivo de trabalho ou por meio de convenção coletiva de trabalho direitos para que você não... Alguns direitos para aquela categoria. Ou piso salarial, por exemplo. Piso salarial, todos conhecem uma data base, piso salarial, manutenção de ajuste de banco de horas, entre outras coisas. Aí, essa Assembleia, em razão do ganho
que esse ACT ou que a Convenção Coletiva de Trabalho ou por meio de sentença normativa. Esse ganho, esse trabalho do movimento sindical, do sindicato, na verdade, porque ele é o substituto processual, esse trabalho vai ser remunerado por meio de uma contribuição assistencial, que é essa prevista no 513, que foi objeto de repercussão geral do tema 935 ali no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, aparentemente, aquilo que era para ser muito tranquilo de compreender o que houve no Supremo Tribunal Federal foi transformado numa grande celeuma, porque se colocou a contribuição assistencial como imposto sindical, e são duas formas de custeio diferentes. O Supremo mantém o imposto sindical como facultativo e ele precisa de prévia e expressa autorização para ser descontado. O que é o imposto sindical? Esse desconto de um dia de trabalho. Já a contribuição assistencial, ela é destinada e ela só existe em razão de o sindicato ter firmado um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho. Então, há um trabalho dessa entidade em prol da categoria, um trabalho visível dessa entidade. Ela não é uma entidade para inglês ver. Ela é uma entidade que sentou em uma mesa de negociação, que firmou um acordo, que firmou uma convenção e que, por isso, definiu em assembleia uma contribuição assistencial, porque toda a categoria foi beneficiada e porque não é justo que o custeio dessa entidade recaia tão somente para quem é filiado. Não justifica eu pagar, você não pagar e nós três termos os mesmos ganhos, os mesmos direitos. Carol, então, só para a gente fortalecer aqui, nesse momento você traz para nós aqui a importância do sindicato, porque ele apresenta aqui dentro dessa análise apresentada pelo Supremo no tema 935, que ele agora diz, é constitucional a instituição da contribuição de assistência por acordo coletivo. E na sequência você traz para nós que o negociado deve prevalecer justamente sobre o legislado. Eu acho que aqui a gente consegue fazer uma amarração desse ponto para que as pessoas possam entender que, olha, o Supremo não está dizendo que você vai voltar a pagar o imposto. O Supremo está dizendo que a criação da contribuição é constitucional, ela é legal, e que você, pelo seu sindicato, pela sua representação legal, pode fazer essa opção. E que você, no ponto que apresenta, entende que é ideal que as pessoas possam não só compreender isso, mas que elas possam contribuir por um conjunto de um todo e não apenas alguns. E aí, Bruno, acompanhando isso, eu já quero dividir com a doutora aqui, e aí agora eu vou chamar aqui a doutora Carol Sena, que olha só, ela está recebendo aqui uns abraços. Aqui uns abraços, a doutora Jordana Amaral, Samuel Magalhães, Silvana Vitalino, Moisés Correntino, Adriano, Renato Rezende, Rodrigo Correia, Lorena Sabino, professora Rafaela Barreto. Que legal. Isso aqui é uma banda. O povo aqui não para não, Carolzinha. Do outro lado aqui, você ainda tem aqui, ó, Doni Freitas, Terezinha Alves, Fernando Cardoso, Antônio Neto, Marluce Vieira, ó, cara, todo mundo aqui te mandando um abraço. Obrigada. João Paulo Ribeiro, Doni Freitas, Renato Rezende, Valdemir Leal, Viviane Lima, cadê? Marcelo Nunes, César Augusto Melo, Karine Risso, aqui. Luiz Ferreira, Viviane Lima. Então, observe, tem uns minutinhos aqui que a Carol deve ter olhado assim, que esse menino não para de mexer nesse computador, nesse telefone dele aí? Justamente mandando um abraço e agradecendo, né, aos colegas, nós estamos ao vivo, e mandando um beijo grande para cada um deles pela audiência aqui no Na Advocacia Pode. E agora que a audiência cresceu, o senhor não pode esquecer que, mesmo à distância, mesmo de férias, Gabi não deixou de atuar como CEO aqui do nosso episódio. Já tomei 3 broncas dela aqui, deixa a doutora falar. Já nos disse aqui o seguinte, ó, quem entrar lá no nosso Instagram, digitar a palavra imposto sindical lá, mandar um direct para nós no Instagram, vai receber um e-book brilhante aqui para falar sobre imposto sindical. Vai ter uma aula de nossa brilhante doutora
Carol Sena sabe tudo sobre esse tema. É um tema muito complexo, extenso, mas que é fácil de se ilustrar. Todos nós podemos utilizar disso no dia a dia. Por exemplo, nós aqui atuamos diversas vezes em reclamações trabalhistas, seja pela empresa, seja pelo empregado. Diversas são as vezes, ou todas as vezes, a necessidade da consulta da convenção coletiva da categoria, justamente para saber se o empregador cumpriu ou não cumpriu as regras. Exato. Ou também na questão do compliance, quando nós atuamos aqui por diversas empresas, nós também informamos, olha, essa sua contratação está ou não está correta, você verificou se existe um acordo coletivo ou se existe uma convenção coletiva neste caso. Então, assim, o imposto sindical, por mais que seja discutido, as pessoas pensam assim, olha, está sendo discutido lá no STF, isso aí não tem nada a ver com a minha vida, não. É muito importante essa sua fala, que foi no comecinho aqui, que as pessoas que estão no nosso dia a dia, todas elas, até mesmo nós, quando nós vamos contratar alguém, nós temos uma convenção coletiva da categoria de escritório de advocacia. Então, é muito importante realmente a postura dos sindicatos, e não só isso, a importância deste repensar daqueles sindicatos que efetivamente não estão contribuindo para aquele trabalhador. Hoje ele tem a chance da oposição. E aquele que está contribuindo efetivamente tem como também se justificar em relação às oposições que estão sendo trazidas até aquele sindicato. E é por isso que eu te indago uma perguntinha que eu anotei aqui. Ó. Uhum. E o direito de oposição, como é que funciona ele? Pois bem, gente, olha que é uma construção nova. Eu acho até que o Supremo, por exemplo, quando ele colocou a palavra obrigatória na contribuição assistencial, imediatamente ele trouxe o fantasma na mente das pessoas do imposto sindical. Esse que é obrigatório, que é imposto, que é um dia de trabalho, veio aquela loucura. E eu até acho também que, em razão, de fato, de ele ter sido destinado a várias entidades pouco operantes, havia sim uma disposição de retomar a ojeriza ao movimento sindical. É vendida uma imagem do movimento sindical para criar ojeriza, para criar antipatia, para tirar tudo isso que eu acabei de dizer. Não, ele é importante. Ele é importante, apesar de ter os que agem de forma errada, ele é importante. Ele está no nosso dia a dia. Você imagina que mesmo diante de toda a estrangulação sindical, nesse período pós-reforma trabalhista, nós tivemos uma atuação incessante do movimento sindical durante a pandemia. Veja, eles não tinham nem custeio praticamente ali naquele momento, mas eles atuaram de forma assim incansável para que trabalhos e empregos fossem mantidos de uma forma minimamente saudável para todo mundo. Isso é muito interessante, porque você remonta o período pré-pandemia, início de pandemia, aquele momento em que, e aí, vamos demitir? Vamos dar o acordo, suspender as relações de trabalho. Então, observe, isso aí é uma palavra extremamente importante, porque as pessoas, a mamãe, que já é uma gatinha de 82 para 83 anos, eu acabei de receber um relato aqui que ela já tem uma outra pergunta que chegou aqui agora da família, viu? Falando aqui que a mamãe estava aqui no hospital, mas aqui, pergunta aí sobre aquela questão do sindicato. Já foi falado, calma, aqui já foi conversado sobre isso. Chegaram tarde, mas vamos lá. Essa questão que você está falando é tão importante que ela fala assim: a dor de barriga não costuma doer uma única vez. A gente espera que a pandemia não tenha novo espaço no nosso universo de vida. Mas as consequências daquele momento, elas produzem reflexo até nesse exato momento. Então vamos lá. Observe a atuação, que é o que você está acabando de trazer para nós. A importância da atuação do movimento sindical, das lideranças de uma maneira em geral, para o quê? Para o período da pandemia, para que o Estado pudesse dar um suporte para as empresas, com o objetivo que as empresas não demitissem. E que o Estado pudesse o quê? Também dar um suporte ao empregado para que ele não perdesse o emprego e os vínculos vinculados a essas garantias de estar empregado. Olha como isso é interessante, e aí vem a questão. Agora, passou o período, passou essa dor,
não é a hora de todo mundo pôr a mão na consciência e procurar, olha, eu não quero isso ou eu quero aquilo. Se você tem dificuldade, venha conhecer. E esse episódio aqui do Da Advocacia Pode, porque choras em imposto sindical, estará aqui para esclarecer essas oportunidades para todo mundo. Não só aqui, mas em todas as redes sociais da doutora Carol Sena, que tem esses artigos aqui publicados de uma maneira... E eu falo para você com muito carinho, Carol, muitos colegas sabem que eu fui professor muitos anos aqui, o quão é gostoso a gente poder ler um trabalho que ele conversa com a gente sem muitas dificuldades, né? A gente lê o texto que você produziu, os artigos que você trouxe, não só você, César Brito, minha querida e sempre presidente Elise, né? Hoje o presidente Regis aqui da ATDF, receba aqui o nosso carinho também pelo trabalho que sempre fizeram. Mas eu digo, a gente tem que ter esse olhar porque dessa maneira a gente consegue ler e conseguindo ler a gente consegue aprender. O objetivo, e aí quando a gente fala aqui, por que colocaram o nome do podcast Na Advocacia Pode? Olhe lá, tem uma exclamação e uma interrogação. Será que pode? Ou isso pode? Porque a gente precisa debater e é justamente o papel que, ao meu entender, você apresenta aqui como representante sindical, como preocupada com as entidades de classe, com o trabalho do sindicalizado, que é o quê? Saber, isso pode ou será que pode? Né? Então, esses cuidados, eu acho que é toda uma bandeira que a gente não pode deixar. Né? A gente não pode deixar as pessoas esquecerem num momento como esse. Mas, como você falava, era justamente sobre isso. A preocupação e a reflexão dessas garantias. Período pós-pandêmico, período pandêmico, a necessidade de garantias para essas pessoas, as empresas, e não só isso, a preocupação de todos. Então, agora que tudo passou, a gente precisa olhar com isso com mais garantia e saber a importância de estar ou não sindicalizado. Né? Se você quer ou não quer, estude, ou assiste aqui na Advocacia Pode e vai aprender um pouquinho com a doutora Carol Sena. Eu hoje aqui sou só aluno. Né? Eu vou responder o direito de oposição que você me perguntou, Kalel, que é o seguinte... A decisão, o acórdão saiu, a publicação ontem. Que coisa, que né? Legal. Eu estou vindo aqui hoje, apesar de ter sido julgado ali em setembro, 11 de setembro, o acórdão foi ontem. Você deu aula sobre isso, né? E assim, apesar de tudo isso, a gente ainda vai ter muitos debates acerca da contribuição assistencial. Uma delas é o próprio direito de oposição, que é, sim, uma inovação, principalmente o direito de oposição individual. Nós temos aí, com relação ao imposto sindical, que não é contribuição assistencial, há necessidade de prévia e expressa autorização, e para a contribuição assistencial o Supremo traz o direito de oposição e menciona que ele deve ser realizado na Assembleia. Eu acredito que isso não está ainda... sabe, ainda vai demandar muito debate. Eu não tenho uma receita pronta, mas o direito de oposição, ele pode ser exercido em assembleia. E aqui a gente precisa dizer o seguinte, as assembleias têm que ser o mais transparentes, elas já são, mas elas têm que ter uma divulgação maior, a depender do tamanho da categoria, ela tem que oportunizar outros meios, ela deve ser pelo menos híbrida, né? Porque é difícil que você cobre a participação presencial em assembleias em determinadas categorias que são gigantescas e estão espalhadas, às vezes, no universo de todo um estado, ou ela é nacional e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser feito por meio de uma assembleia. Caso não seja feito em assembleia, caso o direito de oposição também não conste corretamente ali no acordo, na convenção coletiva, ele pode ser questionado. Mas eu costumo dizer o seguinte, se o sindicato trabalha e essa categoria é bem informada com relação ao trabalho do sindicato, é muito difícil que esse trabalhador queira se opor, porque ele está feliz de receber aquela contrapartida. Agora, obviamente, um dos debates que nós vamos ter daqui para frente é qual vai ser a parametrização desses valores, quais são os parâmetros para que você... Claro, vai ser feito numa assembleia, mas quais são os parâmetros? Vai ser aquele trabalhador que participa da assembleia que vai dizer, olha, esse valor que você está dizendo está muito alto, vamos dividir esse ganho. Por exemplo, eu tenho um ganho de X, e aí eu contribuo com uma parcela ali que equivale ao que eu ganhei por 12 meses. Isso é muito alto? Isso é muito baixo? A categoria vai dizer por meio da Assembleia. Hoje mesmo, o TST, numa decisão, não sei se foi da 8ª turma,
13ª turma, eu vou ver qual foi a turma, ele inclusive negou a taxa negocial, a contribuição assistencial, porque o direito de oposição não estava escrito ali pré-estabelecido. Outra coisa que tem sido uma grande celeuma, que eu acho que o Supremo ainda vai precisar modular esses efeitos dessa decisão. A gente ainda está um pouco no limbo, né? Fica parecendo assim, que nós temos e não temos ao mesmo tempo. Muitos entendem que essa contribuição ela pode retroagir, pode ser cobrada de forma retroativa nos últimos 5 anos, desde que previsto nos acordos e convenções. Mas acho muito difícil porque vocês sabem que nós tivemos também um fim da ultratividade sindical, que acabou fazendo com que muitos não negociassem, né? Acabava ali, terminava o período do instrumento e não havia uma nova negociação. E diferentemente do que a gente tinha no passado, que a gente prorrogava, já com o fim da ultratividade nós não temos mais tudo isso. Então tem muita gente defendendo que pode retroagir, tem muito sindicato já agindo de forma oportunista, é preciso lembrar, tem muito sindicato agindo de forma oportunista para cobrar contribuição assistencial. E aí, esse tipo de entidade, ela está agindo de forma assodada e prejudicando um bom andamento e uma boa relação com as categorias, que vem por meio de um diálogo saudável. Como eu disse a vocês, se você tem um ganho e se a categoria sabe desse ganho, muito dificilmente ela vai se opor. Agora, o modus operandi daquela entidade for realmente agressivo, como foi o caso de um sindicato em Sorocaba, salvo engano, que cobrou retroativo. Além disso, disse que quem exercesse o direito de oposição pagaria R$150. Então, são absurdos que os maus, sempre são os maus, vão entrar e tentar tumultuar algo que viria, na verdade, para fortalecer e para trazer segurança àquilo que a reforma trabalhista previu, que era o negociado prevalecer sobre o legislado. Se é o negociado, parte do pressuposto que o movimento sindical sentou em uma mesa de negociação para tratar desses direitos. Quero dizer que as centrais sindicais brasileiras, elas se opõem a essa cobrança retroativa. Tem um termo de autorregulação, de regulação, salvo engano, que diz que elas não concordam com a cobrança da contribuição assistencial retroativa. Eu acho, e essa é uma posição da Carol, o momento é que realmente a gente sente e diga, eu estou aqui para a categoria, eu quero ouvir sua pauta de reivindicação, eu vou lutar por essa pauta de reivindicação e no que depender de mim eu estou aqui para que você tenha seus direitos ou ampliados ou mantidos, mas não reduzidos, e se for para reduzir que seja, né, com o mínimo de impacto possível, porque nós sabemos que existem planos de demissão voluntária, etc. Mas, assim, eu estou aqui. Quando a gente pega e tem um avanço, porque essa decisão do Supremo Tribunal Federal, é preciso dizer, ela é um avanço, principalmente porque do ponto de vista do direito do trabalho, dos direitos sociais, de fato, há muitas perdas dentro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos vivido ainda um período muito, muito tumultuado desde a reforma trabalhista com relação aos direitos do trabalho e aos direitos sociais. Então, e sindical, então, nem se fale. Por essa razão, quando vem um acórdão dizendo que passa a ser obrigatório, puxa o imposto sindical para a memória. Paralelo a isso, nós temos uma forçação de barra, muitas vezes, da mídia e de alguns setores para dizer, olha, o imposto sindical, aquele famigerado, está de volta. Não, ele não está de volta, e por isso eu escrevi Porque Choras Imposto Sindical, porque tem tem focinho de imposto sindical por conta dessa palavrinha obrigatória, mas essa obrigatoriedade ela é mitigada a partir do exercício de um direito de oposição. Sim. Que tem que ser muito bem estabelecido na Assembleia e tem que constar de forma muito clara para que a categoria, caso queira, possa exercê-lo. Mas, minha amiga, chegamos aqui numa parte que eu mais gosto, a parte mais divertida, que é responder as perguntas de nossos correligionários. Nós temos aqui uma pergunta de Viviane Lima, que diz o seguinte: quem estabelece essa contribuição sindical é a Assembleia ou é estabelecido por meio do CCT ou da ACT?
A Assembleia define e você tem que fazer constar a taxa ali no ACT e no CCT, certo? Certo. Porque você teve uma negociação e por conta dessa negociação você estabelece uma contribuição assistencial. E o direito de oposição, inclusive, também tem que estar contido. Isso é muito importante, ficar bem estabelecido, justamente porque o sindicato é o direito da maioria, né? Assim como a nossa democracia exige. Aqui nós não podemos dizer que os sindicatos impõem qualquer coisa. Na verdade, é até impositivo desde que a Assembleia aprove. Sendo assim, é importante que não só a contribuição esteja pré-estabelecida na convenção coletiva da categoria, como você bem disse também, precisa se provar que aquele sindicato efetivamente está exercendo esse direito, esse dever, na verdade, e que ele está trazendo benefícios para aqueles sindicalizados, porque do contrário não tem razão de existir, não é verdade? Então esse direito de oposição também tem esse caráter no sentido de que, olha, sindicato, você também precisa prestar o seu papel para aqueles, como você bem disse, nós temos em todas as categorias aquelas pessoas que, ou aquelas entidades que realmente não exercem a sua função, o seu mistério como está bem pré-estabelecido. Mas, com essa nova decisão, trouxe à tona essa discussão que sempre foi realizada. Realmente, aquele sindicato que não tem prestação de conta, o que ele trouxe de benefício para aquele trabalhador, realmente ele não vai poder impor aquela contribuição que está estabelecida. Mas nós também temos lá na nossa CLT, como ela também pode ser estabelecida, existem regras que não se pode exceder lá na convenção coletiva. Então, Bruno, a prova inequívoca de que a contribuição assistencial ela pode ser vista com bons olhos é que tanto empregadores quanto empregados, estou falando das entidades, são favoráveis à instituição dessa contribuição assistencial, entendem que ela é devida, porque de fato há um trabalho dessas entidades, há uma negociação, há o debate, há o diálogo entre empregados e empregadores, entre empresa e sindicato, ou entre sindicatos de empregados e sindicatos de empregadores, quando você está falando de convenção, de empresa versus sindicato de trabalhadores, quando você está falando de acordo coletivo de trabalho. Então, efetivamente, há uma atuação. Se há uma atuação, é óbvio que você pode cobrar contribuição assistencial. E quando eu digo, por exemplo, que quando a categoria sabe que esse sindicato atuou, vou dizer é muito difícil, por exemplo, você vê um sindicato de bancários, né? As pessoas sabem que atuam, sindicato de professores, entre outros, metalúrgicos, são vários, servidores públicos, são vários, tem inúmeras entidades atuantes. Agora, nós temos uma existência de 10 mil sindicatos hoje no Brasil, é muita coisa. Provavelmente, boa parte dessas entidades são pouco operantes. E quando são pouco operantes, elas criam realmente uma resistência com a base. Eles precisam conversar mais com a base. E eu tenho dito que, inclusive, se você, por exemplo, estabelecer que antes das rodadas de negociações vocês já conversem com a categoria para extrair delas o que ela gostaria, isso fortaleceria ainda mais essa adesão. Por exemplo, na Noruega, ali no Noruega, se não me engano, Dinamarca, Noruega, não sei se a Bélgica também, existe, por exemplo, em alguns locais desses, que a taxa de adesão ao movimento sindical é muito alta, porque o Estado delega algumas dessas tarefas para o movimento sindical. Então, vamos dar um exemplo. É como se o FGTS não, mas o seguro-desemprego, por exemplo, ficasse a cargo da gerência da entidade sindical ali. Então, para que você consiga seu seguro-desemprego, você tem que estar sindicalizado. Então, nessas regiões, nós temos uma alta taxa, né, de adesão ao movimento sindical. Aqui no Brasil, a taxa de adesão, ela é baixa. Infelizmente, ela é baixa. E ela caiu, inclusive, após a reforma trabalhista. Caiu por quê também? Né? Se você avaliar, um sindicato sem custeio, ele também perde força. Sim. Então, se você, na verdade, enfraquece o movimento sindical, você também enfraquece um pedaço
considerável dos direitos sociais, dos direitos do trabalho, do mínimo existencial, você enfraquece. Então, o Supremo entendeu isso. Como que eu posso estrangular todo o custeio sindical? Se eu digo que é facultativo mediante prévia e expressa autorização, é constitucional dizer que essa mudança da reforma trabalhista, ok, muitos deixaram de contribuir. Se você diz que a contribuição confederativa é só para quem é filiado, se você diz que a contribuição assistencial é só para quem é filiado, então você estrangula e você não fortalece a entidade para as rodadas de negociação. Então o Supremo compreende isso, que hoje você precisa fazer uma certa meia-culpa e reparar um erro que também veio na reforma trabalhista, que foi de estrangular o movimento sindical sem oportunizar, porque, repito, naquela época nós já tínhamos a primeira decisão com relação à contribuição assistencial, tanto o TST com precedente normativo, com a OJ 17, precedente normativo 119, OJ 17, nós já tínhamos ali que a contribuição assistencial era só para afiliados. Então, naquele momento, todos ficaram às cegas. Não tem nada para receber em forma de custeio. Ô Bruno, você sabe o que me chama muita atenção, assim, toda essa exposição da Carol aqui hoje, é que é o seguinte, olha como é interessante isso. Às vezes as pessoas falam assim, nós estamos vivendo aqui um momento em que o Estado é muito assistencialista, né? O Estado produz muitas contribuições, né? E aí o Estado fica tentando regular ali quem pode e quem não pode receber essas contribuições assistenciais. Quando você pega esse lado da conversa e traz para o lado do valor do salário, do emprego, da remuneração, nós também vamos lembrar que todo início de ano, certo? Junto com agora que vai ser votado o orçamento de 2024, nós já temos aqui na base do estudo do orçamento 2024 do governo federal, qual a previsão de aumento do valor do salário mínimo. E aí isso tudo, poxa, Cleide, mas você está dando uma volta tão grande por causa de quê? Por uma questão simples. Observe, a ideia do salário mínimo é uma ideia de valor de salário mínimo que dê o quê? Um valor de salário que cubra as necessidades, que compõe as necessidades de uma base familiar. Então, aquele que recebesse um salário mínimo teria condição de manter a sua unidade de vida. Eu não vou nem falar unidade de família, unidade de pessoa. Agora, observe, quando o Estado começa a trazer contribuições isoladas, o que está sendo dito para a sociedade que boa parte que não está acompanhando não enxerga? Olha, o valor que eu estou pagando de salário mínimo, ele é tão aquém que eu tenho que dar contribuições complementares, um vale disso, um vale daquilo, uma campanha para isso, uma campanha para aquilo. Eu preciso levar essas pessoas para os órgãos de assistência sociais e a gente vê reportagens sem dizer o que ou a quem, mas entidades falam, tal órgão está com uma fila muito grande, quer seja municipal, estadual ou federal, né? Tal órgão está passando por tal dificuldade porque não tem mais recursos para poder cobrir, está tendo período de chuvas agora novamente, as pessoas estão nas marquises, vem um período de inverno, daqui a pouco chega o do verão, do inverno, do frio, do verão, do calor, e as pessoas com as dificuldades de quê? De se manutenir. Aí, Cleide, mas por que você está trazendo esse diálogo? Justamente para uma preocupação da sua fala sobre a necessidade de conhecer movimentos, né? Quando você fala assim, Cleide, tanto a classe de empregadores quanto a classe de empregados, todos eles manifestam como entendendo que seja necessária a manutenção do sindicalismo. Por quê? Porque ali a gente tem condição de ajustar essas realidades. O Bruno trouxe uma fala muito interessante, que ele fala assim, o piso de remuneração de certas classes, de certas categorias são maiores ou são menores, de acordo com o que, vamos falar que é de acordo com o movimento sindical, ou de acordo com o tipo de serviço que é prestado, mas observe, isso tudo faz parte de um conjunto de reflexões que nos leva à necessidade de refletir sobre o valor do salário, sobre o valor das contribuições, sobre o ente federado, sindicalizado, não sindicalizado, que tipo de classe é essa, que tipo de empregado é aquele, que tipo de empresa é, que tipo de segmento é esse. Todos os dias nós estamos passando por reformas e revoluções. A pandemia trouxe revolução virtual, né? Um grande ganho para todos com o crescimento da revolução virtual. Agora, essa classe
que está sendo considerada uma nova profissão, elas têm sindicato? Elas estão amparadas? Qual é o valor de remuneração? Muitas pessoas criticam lá, olha, escritório de advocacia contrata aquém do piso salarial. Existe um piso para aquela categoria, como é que ela deve ser contratada? Os enfermeiros passaram aqui quase 2 anos, ou foi 3, lutando para o quê? Para estabelecer aquilo que os professores ganharam anos atrás, que é um piso nacional de remuneração. Então, observe, o salário mínimo é esse piso que as pessoas não estão conseguindo enxergar. Esse piso das categorias, que não interessa se ele é 1.000 ou se ele é 10.000, esse piso é que deveria ser um piso mínimo para adequar a condição de vida do indivíduo, né? E não da classe de uma maneira individualizada ou sindicalizada. Então, essa é a preocupação. Então, quando verifica aqui na sua fala a necessidade de refletir, poxa, um é sindicalizado, o outro não é, e eles estão recebendo o mesmo tipo de benefício. Isso me leva, Carol, a uma reflexão que eu tenho tido a oportunidade de ter aqui no podcast. Todas as pessoas que a gente tem recebido, elas têm falado constantemente a necessidade que todos precisam evoluir no critério formação e educação. Você traz isso hoje de uma maneira tão sutil, sem agredir, sem machucar, sem cutucar um lado, sem cutucar o outro, mas demonstrando que o que? Olha, se tudo isso que nós estamos passando tivesse passado por um enfrentamento de divulgação, ou seja, informação, certo? De discussão prévia. Ela coloca justamente isso na fala dela, discussão com as classes, conhecimento das suas bases, quer seja empregado, quer seja empregador. Quando você traz essa informação, as pessoas, as empresas, os movimentos teriam conhecimento. Só que as pessoas esquecem que para fazer isso tem custo. Agora, como é que você gera isso se você não tem fonte de renda? Como é que você gera esse movimento todo se você não tem uma preparação para tudo isso? Então, é esse um olhar que os nossos representantes legais precisam começar a trazer isso. Observe, nós estamos tendo que falar aqui em Supremo Tribunal Federal para falar sobre reconhecimento de direitos fundamentais que estão pré-regulamentados pela Carta Constitucional, e nós estamos exigindo aqui que o tribunal fale por nós. Por quê? Porque a Carta não está sendo respeitada, porque o que está sendo tratado não está sendo cumprido, e eu adoro essa expressão, né? Que o acordado vai sobrepor sobre o legislado. Eu adoro essa expressão, porque o acordo de vontades, e aí as pessoas não têm noção disso, alguns juízes, alguns desembargadores, alguns ministros, eles falam muito claramente, olha, se esse contrato foi firmado entre aquelas duas partes, e eles estavam acordando naquele momento que era positivo para eles, cada um fez o seu estudo, não somos nós, o tribunal ou o judiciário, que nós vamos ter que mudar isso. Aquelas bases lá que promovam um novo acordo, aquelas bases lá que promovam uma nova contratação, alteração contratual. Então as pessoas precisam entender isso. Eu fico muito feliz com sua fala. E aí, Bruno, se você me permite, eu gostaria já aqui, nós já estamos com adiantado da hora, não passou, voou, né? Com a fala doce de Carol, a gente vai embora. Né? Vamos lá, Carol. Reforma sindical a caminho. Isso realmente é um tópico que está batendo na nossa porta? O que a gente tem aí de realidade sobre isso? O que isso vai trazer de positivo ou de negativo? O que a gente aqui pode externar para o público em geral que está acompanhando a gente aqui no Advocacia Pod sobre isso? O que você traz aí, o seu olhar sobre esse ponto? Ela está assim, pelo menos o debate de uma reforma sindical, ela é um retorno ao debate, porque nós tivemos uma proposta ali em 2005 de uma reforma sindical que acabou sendo frustrada lá atrás, e eu acho que isso teve um alto preço, porque lá atrás já se ventilava, né, o fim do imposto sindical, até porque a gente tem um paradoxo, né? Como é que você tem uma liberdade e ao mesmo tempo você tem um imposto, né? Liberdade sindical com imposto sindical, então parecia um paradoxo, unicidade. Então é provável que o movimento sindical, ciente de que foi realmente uma vítima, né? Foi alvo, não vou dizer vítima, mas foi alvo de uma enorme transformação a partir da reforma trabalhista. Então, é óbvio que a reforma sindical ela vai ser pautada em algum momento.
mas ela depende de vários fatores. Um deles é o próprio Congresso Nacional, que já tem tentado fazer reformas pontuais, inclusive com relação à própria questão da contribuição assistencial. Você tem o Supremo dizendo que é possível o direito de oposição e você tem um PL em trâmite lá no Congresso, 3099, salvo engano, esse é o número, dizendo que só mediante autorização expressa. É muito mais complexo você chegar a essa história de mediante autorização prévia e expressa, né? E então nós vamos dizer o quê? Você conseguiu o direito, você vai abrir mão do seu direito? Como é que fica? Não, mas nós estamos tratando de categoria. O sindicato representa toda uma categoria, sindicalizada ou não. Seria momento, então, de parar de pensar em representação por categoria? Vamos fazer uma representação setorial, como em alguns países no mundo? É hora de repensar o movimento sindical. É hora de repensar, sim, toda essa conversa. Por exemplo, nós temos os servidores públicos. Dá para dizer que servidor público não negocia, mas até hoje a Convenção 151 da OIT não foi ratificada. Então, a rigor, não há negociação coletiva para o servidor público. O servidor público, então, não pode cobrar uma contribuição assistencial. E esse também é um outro dilema. Nós tivemos aqui no Sindicato do Distrito Federal a Procuradoria-Geral do Distrito Federal dizendo que não. Mas veja bem, era um sindicato que representa os trabalhadores das administrações diretas e indiretas, das empresas públicas e sociedade de economia mista. Mas aí a própria Procuradoria-Geral do Distrito Federal diz que é só para seletistas e esquece que funcionários do Banco do Brasil, BRB, e Caixa Econômica são regidos, são empregados públicos. Então, assim, nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Vai ser necessária uma reforma sindical? É provável que sim. Ela está no forno, muito provavelmente as centrais, as confederações patronais e o próprio Ministério do Trabalho, o próprio Congresso Nacional já esteja debatendo a necessidade de alguns ajustes. O que é mais importante saber nesse momento é que o seguinte, a reforma trabalhista ela veio na esteira de uma premissa de melhorias de empregos, mas ela não se concretizou. E ela não se concretizou não apenas pela existência de uma pandemia no meio do caminho, é porque, na verdade, quando você retira direitos, todos sofrem. O país sofre. Quando você retira muitos direitos, o país sofre. A própria empresa sofre, porque aquele trabalhador, se ele não tiver um mínimo, né, esse mínimo que você está falando do salário mínimo, esse mínimo existencial que realmente comporte o mínimo de possibilidades para que ele viva bem, se ele não tem isso atrelado a toda uma política pública que não adianta, tudo isso prejudica o avanço do Estado, prejudica a própria empresa, adoece o trabalhador. Então, tudo isso nós vamos precisar reavaliar. Nós temos hoje um debate sobre a questão dos motoristas de aplicativos, do uso dos aplicativos, desses trabalhadores de aplicativos. É justo, né, que esse pessoal não tenha um mínimo de proteção? É isso que a gente tem que avaliar. Já partindo agora para a parte da conclusão aqui desse nosso episódio brilhante, quero aqui deixar as ponderações aqui de Dr. Marcelo Nunes, olha os elogios tecidos aqui a você, nossa grande amiga Carol. Ponderações robustas, muito importantes, no enfoque didático e surpreendente, esclarecedor. Parabéns por essa importante iniciativa de abrir espaço para que nós, advogados e advogadas, possamos divulgar, dividir e desfrutar dessas riquezas do conhecimento. Que é meu pai, o doutor Marcelo, é uma pessoa que muito avesso ao direito do trabalho, porque teve algumas distanciamentos na época da faculdade, depois foi para o direito penal, porque foi policial, mas é uma pessoa que estuda muito essas questões de direito sindical e direitos difusos, na verdade, direitos coletivos. Ele gosta muito de debruçar a respeito disso e acho que é por isso que ele está gostando tanto desse podcast. Mas o que é mais importante que nós não falamos ainda e gostaria que você tecesse alguns esclarecimentos é aquele advogado que está pensando em iniciar sua carreira, aquele advogado médio que está aqui também gostando muito desse papo que nós estamos tendo aqui em relação a essas questões, por vezes complexas, mas que estão inseridas em nosso dia a dia. O que você diria para esse advogado? Tem espaço no direito sindical?
tem espaço no direito do trabalho, é possível se utilizar de todas essas nuances para iniciar na carreira, para continuar na carreira, para angariar seus clientes. O que você diria para esse advogado? Primeiro eu quero mandar um abraço para o doutor Marcelo, doutor César Mello, Antônio Neto, Marluce Vieira, Viviane, todos que mandaram abraços, perguntas e que estão nos acompanhando aqui nesse podcast. Então, olha, um beijo muito especial para cada um de vocês que tem acompanhado. Eu quero dizer o seguinte, eu comecei falando aqui que o direito sindical ele atravessa o tempo e as gerações dada a sua importância. Então, ele jamais vai morrer. Se ele jamais vai morrer, ele precisa de pessoas e de advogados e advogadas apaixonados pelo mundo do trabalho, pelo mundo sindical. Há espaço, sim. Há espaço, sim. Enquanto houver um trabalhador e uma empresa, sempre haverá espaço para que você milite na defesa de um ou na defesa de outro, porque você pode ser patronal ou laboral, né? Mas, de toda maneira, o crescimento de um ajuda o outro. Sim. O patronal também precisa de uma entidade laboral forte. Então, há sim espaço, mas, acima de todas as coisas, não é, claro, uma advocacia que não se faça como todos nos demais ramos, mas ela precisa de um amor, acho que um pouco mais aguçado, na medida em que, quando você fala em direitos do trabalho, você fala naquele que as pessoas querem mexer mais, né? Sim. Ele acaba sendo um pouco mais vulnerável às mudanças de governos, às mudanças de mentalidades que são ali constantes. Então, nós passamos por momentos assim, com a reforma trabalhista, muitos pensaram que a gente realmente iria acabar. Ainda existem aqueles que desejam o fim do movimento sindical, desejam o fim da justiça do trabalho, e aí advogados como Carol Sena e outros, César Mello, César Brito, eu sou felizarda porque eu tenho um monte de amigos César no direito sindical. César. E nós temos diversas Caróis. A nossa outra amiga Carol Sena, Ana Carol Sena, estará aqui mês que vem. Aí, Carolzinha, minha xará, presidenta aí do IBD Fan DF, vou assistir o podcast dela e parabenizo agora pela recente posse. É isso. Então, quero dizer para toda a advocacia, jovem advocacia, que eu acho que o movimento sindical ele precisa também desse sangue novo, desse olhar que não é mais do baby boomers, né, mas dessa geração que agora é millennial, sei lá qual é o nome da geração atual, alfa, ômega. Então, essa nova geração é uma geração que pode e deve se apaixonar não só pelo movimento sindical, mas também por ser. Eu também sou uma dirigente sindical, na medida que sou diretora não sindical, mas dirigente associativa, sou diretora da Associação de Advogados Trabalhistas do DF. É um trabalho que a gente faz por amor, para a melhoria da categoria, pelo bem-estar da categoria, para que a categoria seja realmente respeitada. Então, com olhar para toda a sociedade. Não é exatamente, o movimento sindical não é importante só para conseguir direitos para nós, mas para que a própria sociedade não se perca naquilo que é a sua funcionalidade, para que o SUS seja mantido, como no caso da pandemia. Nós tivemos uma defesa e um cuidado com o Sistema Único de Saúde para que a gente garantisse, e tudo isso passa pelo movimento sindical. Vou puxar a sardinha, por exemplo, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, da qual eu sou assessora, e que participa ativamente de uma reforma tributária justa. Então, o movimento sindical ele vai além da defesa própria e única da categoria. Ela não é só salário, né? Não é a pessoa só isso. tem que entender, o movimento sindical não briga só por salário, ele briga por condições, realidades vivas. Eu vejo assim, são realidades vivas. Não é aquele momento específico. O meu salário não foi pago. Não. Seu salário precisa ser melhor. Sua profissão deve ser melhor remunerada. Exato. Os seus benefícios, os seus direitos devem ser melhor resguardados. Aquilo que você ainda não recebe, que nós já entendemos que você deveria estar recebendo, você precisa ser acolhido nesse olhar. Mas, Bruno, se você me permite, eu gostaria de fazer aquele abraço do final aqui para a Carol dar o abraço dela. Carolzinha, gostaria de não falar isso, mas já estamos muito à frente do tempo regulamentar, e hoje doutor Juca e doutora Gabi estão puxando as orelhas ali. A gente gostaria de convidar para as suas considerações finais, aquele abraço que depois a gente faz um resumaço aqui.
Cleidão, então suas considerações finais hoje mais cedo, já que você já está com a palavra, fica à vontade. Então vamos lá. Cara, eu achei muito gostoso a nossa palavra, que hoje o nosso diálogo é justamente por isso, porque eu não sabia que a questão do sindicalismo, né? E aí eu acho que é legal trazer isso para o público, ele não possui uma única fonte de renda, e sim 4, né? De custeio, de sobrevida para esse movimento todo. Né? Os cuidados que devemos ter com o conhecimento e a necessidade de formação pelo período de adequação. Observe, esse ponto foi aqui extremamente falado e debatido. Olha, ocorreu uma mudança legislativa e não deu o tempo adequado de se discutir, de se conversar, de se adaptar. E outra coisa, implementá-la. Né? Você falou aqui também que eu gosto muito, a necessidade de tratarmos do negociado sobre o legislado, né? Esses acordados e não formas de tratar isso às escondidas. Por que isso é importante? Porque isso traz claridade para todas as pessoas e elas têm a oportunidade de conhecer isso. Você falou aqui que eu achei bacana demais, num gancho de uma fala do Bruno, que você fala assim, olha, a importância da convenção, das convenções trabalhistas, né? A questão do compliance, a importância hoje que nós temos do LGPD em relação a todas essas garantias que são postas e os vínculos de trabalho ou de empregadores e empregados de uma maneira total. Você fala aqui que contribuição sindical não é imposto, né? É contribuição. E detalhe que a legislação não implementou isso, e muito menos o nosso Supremo Tribunal veio dizer que isso vai retornar como um imposto. Né? E por fim, você coloca aquilo que eu chamo de mais importante, né? A necessidade do diálogo, principalmente com as suas bases, qualquer que seja ela, conhecer o que as pessoas estão ansiando, né? Ou o que as pessoas estão efetivamente precisando. E eu encerro a nossa palavra hoje mandando um abraço muito grande para o amigo, o Eric Endrilho, certo? Sim. Endrilho hoje, a esposa dele fez a passagem dela, certo? E a gente tem um carinho dele, que é um professor amigo, começou junto comigo, nós dois, muito menino ainda ali no CEUB. Eu comecei ao CEUB era um jovem professor com 26 anos, certo? Isso era couro, cabelo e pescoço, e os ternos grandões. Né? Endrilho sempre foi mais corpadinho, né? Mas hoje a gente gostaria aqui de lembrar, não daqueles momentos gostosos que a gente teve lá, e sim do momento de carinho que a gente tem que ter pelas pessoas, né? Sim. O respeito, a dedicação dela, o cuidado com ele, o ombro forte amigo que uma mulher com tanta fibra foi a Alexandra, e que a gente guarda aqui com muito carinho, com respeito. Endrilho, receba aqui o nosso abraço, que a gente não, indiferente de estarmos falando de legislação, de direitos, a gente não pode esquecer das pessoas que a gente tem carinho, que a gente gosta tanto e respeita. Não é isso? Carol, beijo no coração, obrigado por essa forma doce, suave e agradável de trazer tanto conhecimento, tanta cultura para as pessoas que tanto almejam. Quando quiser, a casa é sua. É isso aí, Cleidão. Fica também nosso abraço aqui para o nosso sempre desembargador, Eric Endrilho. A gente ficou bastante triste com a notícia e desejamos aí todo o conforto à família. Mas voltando aqui às nossas considerações finais, eu penso que esse tema, além de complexo por si só, porque realmente é algo que vem há muito tempo sendo difundido, houve uma grande evolução. Nós tivemos aí em 1980 uma discussão, nos anos 80, uma discussão bastante acalorada em relação aos sindicatos. Nós temos aqui também uma participação muito firme da pessoa chamada Viviane Lima, que está lá no Rio Grande do Norte, uma seguidora da doutora, que fique tranquila, Viviane, nós vamos responder isso aqui logo depois do episódio, ao longo da semana, tá certo? Você não vai ficar sem as suas respostas, porque ela realmente... receberá um vídeo, né? Exatamente, é porque o nosso tempo já está se encerrando. Mas voltando àquela participação dos advogados, eu achei muito importante você falar sobre isso em relação à participação da advocacia nos sindicatos, no direito sindical como um todo. Existe a possibilidade, por exemplo, do advogado formalizar uma ata como essa, de ele conduzir os trabalhos. Sim. Existe a possibilidade do advogado também ser contratado por alguns desses sindicatos para poder atuar em nome dos sindicalizados. Existe a possibilidade do advogado ser contratado pelo sindicato para buscar algum direito que não está sendo resguardado. Também aqueles
problemas em que existem em momentos de greve, por exemplo, que são as multas, ou representar o sindicato também junto aos nossos TRTs, junto aos TSTs, quando há uma discussão com aquele sindicato necessário, ou também naquelas discussões que são realizadas juntos aos empregados. Então, o leque de trabalho para o advogado no direito sindical é muito grande. E não só isso. Aquilo que se aprende no direito sindical, você acaba aplicando no direito trabalhista. Então, há necessidade que realmente o advogado trabalhista tenha conhecimento do direito sindical, e aquele que se enveredar tão somente pelo direito sindical puro e simplesmente, tenho certeza que terá o seu espaço. Sim. Basta que ele conheça um pouco do mercado, se dedique e se mostre como um conhecedor daquela tarefa. Mas também não posso deixar, nessas minhas palavras finais, de agradecer muito a cessão, o empréstimo de Vossa Excelência aqui ao nosso podcast, justamente pela ATDF, um local que me acolheu muito no começo da minha carreira. Sei que hoje você está lá como diretor, está lá há muitos anos, sempre nos auxiliou muito tempo. Eu me lembro que eu utilizava muito a sala da AT, aprendi muito com os colegas lá no começo da carreira, porque os colegas são super solícitos, um ensinando o outro, como é que faz uma audiência, como é que faz uma contestação, qual a melhor forma, onde sentar, porque isso é muito importante, saber em qual lado sentar. Muitos colegas não sabem isso no começo da carreira, e é algo essencial, porque os juízes são implacáveis se você sentar no lugar errado. Então, assim, quero agradecer muito a presidente Elise, quero agradecer aqui... Presidente Regis Exatamente, eu ia falar sobre ele, presidente Elise, presidente Regis. Quero agradecer também a nossa ex-presidente aqui de Taguatinga, Michele Castro, o Wilson Borges, que lá está. Nós temos também a Cecília, que lá esteve por bastante tempo, que é uma nossa colega aqui de Ceilândia, muito próximo, mas representou a AT aqui em Taguatinga. Nós conseguimos trazer uma sede da AT para Taguatinga. Então, assim, ficamos muito felizes com o funcionamento e o quão importante é a AT, que é a nossa Associação dos Advogados Trabalhistas, que funciona, assim como a OAB, sempre visualizando, interagindo com o judiciário para trazer benefícios para a nossa categoria de advogados, especialmente aqueles que atuam na área trabalhista. Então, são essas as considerações finais que eu quero dizer a você. Quero agradecer muito a sua presença, é algo que realmente nos abrilhanta muito, e quero deixar aqui também uma lembrancinha final, como sempre fazemos, em seu nome. Acho que está de cabeça para baixo, que desculpe aí. Muito e obrigada. Espero que você venha aqui mais vezes para a gente tratar sobre diversos assuntos na especialidade do direito do trabalho. Gente, muito obrigado, uma ótima noite a todos. Desejo uma boa semana, e já sabem, né? Terça-feira que vem, às 19 horas, impreterivelmente estaremos aqui, sempre trazendo algum tema jurídico bastante completo. Quer tecer algum esclarecimento, doutora? Fica à vontade. É bem rapidinho. Só para dizer, já que vocês falaram da nossa querida ATDF, Associação de Advogados Trabalhistas do DF, associem-se, vocês vão ser muito bem tratados, vocês têm uma série de coisas boas por meio da Associação de Advogados Trabalhistas do DF também. Queria também dizer que na nossa gestão da Comissão de Direito Sindical e Associativo da OAB, ali em 2014, 2016, nós conseguimos no IESB, né, trabalho entre comissão e IESB, a primeira pós-presencial ali de direito sindical. Eu ainda sou aquela que advoga que o direito sindical ele não pode ser estudado só ali como um apêndice do direito do trabalho, por mais que ele esteja ali na consolidação das leis do trabalho. É importante que a gente se aperfeiçoe no ramo de direito sindical e que as faculdades comecem a fornecer mais esse tipo de matéria, né? Direito sindical dissociado dessa questão só do direito do trabalho como um mero apêndice. Então, quero agradecer muitíssimo, foi super bacana participar do podcast, como disse a vocês, na Advocacia Pode, estava já no meu coração, eu tenho acompanhado, tenho admirado esse belo trabalho que vocês têm exercido, e com certeza podem contar comigo. Agradeço a quem nos acompanhou online, e é isso, viva um movimento sindical forte, porque, como diz Gonzaguinha, sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata, não dá para ser feliz. Então é isso. Obrigado, Carolzinha. É isso aí. Grande. Até a próxima, Carol. Muito obrigado. Tchau, tchau. Diz passagem, eu deveria ter falado.